Olá, o meu nome é Adriana Campanaro e você está no Play com ela. Hoje teremos uma mulher aqui empreendedora da área da beleza e do bem-estar. Aguardem. Antes de tudo, eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Cicobi, Crédito Mogiana, está há 32 anos no mercado. É uma cooperativa de créditos, tem um portfólio de produtos financeiros completo para pessoas físicas, pessoas jurídicas e produtor rural. Créditos, consórcio, cartão de crédito, investimentos e seguro. Dueto, superindústria e comércio de cosmético direcionado ao profissional cabeleireiro e home care. Anne Caroline, manicure e pedicure. Marmoraria Buramar, mármores e granitos. Doutora Thalita Berdu Malheiro Rufino, advogada criminalista. Casa Burger, hamburgueria artesanal. Doutora Taticele Cardoso, advogada especialista em divórcio, inventário e aposentadoria. Pesque Pague Santa Clara. Atlântica Academia, natação, hidroginástica e musculação. Michele Costa, psicóloga. Escola Caminho Suave, educação infantil, anos iniciais e anos finais. Boa Forma Suplementos. Cantina DK. Roberto Alvarenga, terapias biofísicas. Rafael Fázio, nutricionista clínico esportivo. Dr. Juliano Mahadeva, psicanalista e naturopata. Aloe Bodyfit, estética avançada natural. Evandro Oliveira Fisiocursos. Salão Espaço Bonita. Érica Ribeiro, maquiagem profissional para todos os eventos e designer de sobrancelha. Daniela Cunha, depilação unissex. E agora vocês vão conhecer essa mulher que trabalha na área da saúde, do bem-estar. E ela vai trazer um pouquinho da vida dela, um pouquinho do empreendedorismo também. Daniela, muito obrigada por estar aqui comigo, aceitar esse meu convite. Eu que agradeço, é muito bom, uma ótima oportunidade de conhecer. Eu fiquei bem, assim, feliz em te conhecer, né? Nos conhecemos nas redes sociais e saber, né, com que você trabalha, porque você trabalha com um público unissex, né? Feminino, masculino e trans. Isso. E eu fiquei assim, achei bem interessante, porque aqui em Franca nós não temos muito esse público, né? Não é divulgado. Sim, a gente tem o público para ser atendido, mas não tem as profissionais que atendem o público. Ou se tem, elas não divulgam, né? Por questões de tabu mesmo. Que pena, né? É uma pena, tem mercado aí para todo mundo. Só que antes, assim, de falarmos, né, da área, né, que as pessoas vão conhecer o seu trabalho, eu gostaria que você trouxesse para mim quem é a Daniela Cunha, o seu íntimo, o seu pessoal. É uma perguntinha, né? Mas a gente vai para a capa, né? Que é sou mulher, mãe, empreendedora, sou fascinada em jogos de tabuleiro. E aí vai para o íntimo, que é aquela. Sou moleca, gosto mesmo de brincar. Os jogos de tabuleiro é uma brincadeira para mim, barra terapia. Eu gosto de viver intensamente mesmo. Cada coisa que eu faço é para ser intenso, é para ser vivido naquele momento, sem pensar se no depois ou no antes. Quais os jogos que você mais gosta de tabuleiro? A gente joga jogos no estilo War, que é um jogo de guerra. Banco imobiliário. Tem o detetive. Tem um agora que eu tô apaixonada, que chama Batalha das Gerações, onde os mais velhos, e aí você junta a geração mais velha com os adolescentes. Tô achando o máximo as perguntas. O difícil tá sendo reunir de 6 a 8 pessoas num sábado para jogar. Mas a semana que eu consigo, eu fico 2 semanas super bem. Que bom. É muito gostoso. Você descobriu que, igual você falou, barra terapia, né? Você descobriu que você se acalma jogando, assim. Sim, eu fiz uma bateria de exames, porque estava desanimada, estava com muito sono. E aí todos os exames deram normais, exceto um. A serotonina estava baixa. E aí a serotonina é o hormônio do bem-estar, da felicidade. E aí eu tive que ir descobrindo. Os médicos indicam muito o exercício físico. O que ainda não descobri qual exercício vai me trazer essa felicidade.
Então, os que eu tentei até agora, não consegui. Então, o jogo de tabuleiro é muito, para mim, libera serotonina instantânea. É muito gostoso. Que bom. E trazendo um pouquinho, assim, da sua infância, o que que você passou, o que que veio acontecendo para você se transformar no que você é hoje? Eu sou a irmã mais velha, tenho um irmão mais novo. A minha família é uma família crítica natural. Não é por maldade, mas critica para que você possa melhorar. Uhum. E por conta da minha intensidade, eu recebi essas críticas como broncas. Então, eu sempre busquei a aprovação dos outros. Para mim, eu precisava que alguém não me desse bronca. Então, eu precisava que alguém não me criticasse. Hoje, eu entendo que tem críticas que realmente é para te levantar, que é para te pôr para frente. Mas, eu criança, adolescente, a gente não vai saber disso. Me derrubava. Então, eu passei a minha parte da infância e da adolescência tentando ficar de pé. É porque, assim, ó, mesmo que a gente receba essas críticas construtivas, né? Da forma que estamos naquele momento, com o sentimento daquele momento, na hora que a gente recebe aquela crítica, já não tem aquele impacto que seria o bom, né? Sim. E é uma característica da minha família mesmo, de olhar para você e falar assim, nossa, você engordou, né? Para ver se você emagrece. Aham. É um toque. É um cutuco ali. Mas assim, é super natural dele, gente. Não entenda como maldade, porque não é. Mas, e para ele está tudo bem. Você falar, nossa, você engordou. A gente engorda. Eu, pelo menos, engordei bastante. Eu não tenho problema com o meu peso. Mas as pessoas têm problema com o meu peso. Eu sou super tranquila em relação a isso. Meus exames estão normais. A questão só é coluna mesmo. Mas eu cresci com essa questão de... aí você ia fazer alguma coisa, a pessoa falava assim, nossa, não ficou tão legal. Aí eu já desistia, em vez de você tentar fazer uma coisa um pouquinho melhor, mudar isso, mudar aquilo. Não, eu já desistia. Então, eu tenho várias coisas inacabadas, curso, projetos. Então, foi muito difícil para mim, só através de terapia mesmo, a gente entender isso e conseguir finalizar projetos e conseguir ainda seguir a vida. Mas a terapia ainda tem que seguir. Até mesmo com os nossos filhos, né? Temos que incentivar, dando apoio, mesmo achando que aquilo ali não vai dar bom. Nossa, menina, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque eu tenho uma filha de 17 anos, onde eu tento, uma tentativa mesmo, de não seguir os mesmos passos. Os mesmos padrões. Só que é padrão. Às vezes, na hora que eu vi, eu já falei do mesmo jeitinho que eu sempre escutei. Então, hoje eu tenho uma relação com a minha filha muito boa, mas isso foi construída. Na infância dela, eu era muito brava, então, algumas coisas... ela foi atropelada uma vez e não me contou por medo de mim. Nossa. Então, assim, aí que... Graças a Deus não aconteceu nada não, assim, tipo, né? ela tava de bicicletinha na rua, a moto passou, as duas topou, assim. O cara ficou mais machucado do que ela. Mas, em vez dela vir em casa e me contar, não. Porque eu era muito brava. Mas era aquela rigidez mesmo. Então, eu tava dando broncas nela. A gente vai percebendo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. E hoje eu tenho um outro filho de 11 anos que eu falo pra ele, pode chorar, tá tudo bem chorar. E aí ela me olha assim e, na minha época, era engolir o choro. Eu falei, mas eu evoluí. Porque, assim, o segundo filho, a gente já não quer ser dessa maneira tão Sim, mas rígida, você né? teve a experiência. Sim. Porque mesmo que se eu não tivesse aprendido com isso, com situações tipo essa do atropelamento, talvez eu fizesse com ele também. Ah, sim. Ia continuar, né? A gente tem que aprender a quebrar padrão. Foi nesse momento que você percebeu? Foi. Esse momento porque aí eu levei ela no hospital. Imediatamente, quando ela me contou, eu levei ela para o hospital e o rapaz da moto estava no hospital. E aí ela teve que me contar. Falou, mãe, foi aquele moço e tudo. E o moço veio super preocupado, porque ela falou que quando ela caiu da bicicleta, ela saiu correndo. Não deu tempo dele ver se ela estava bem. Então, naquele momento, eu percebi que
Tá, tinha algo ali de muito errado. Que precisava ser Precisava, mudado, né? E se a gente não der esse passo para mudança, não tem jeito, né? E infelizmente a gente precisa de um susto para isso, né? Não, a consciência da gente não é tão aberta assim ainda. E aí, esse outro filho seu, você teve Eu ele? tenho... eu separei do pai da minha menina, ela tinha 2 aninhos. E aí eu conheci o meu atual esposo, ela tinha 4 anos. E logo na sequência já engravidei, porque ele não tinha filhos e Sim. uma pessoa boa. A gente resolveu ter o filho. E a minha gravidez foi complicada por conta da coluna. Eu tenho problema da coluna desde antes de eu engordar. O sobrepeso piora, mas o problema veio de antes. E aí meu filho nasceu e no nascimento, nos primeiros dias de vida dele, eu vi que ele era diferente. Você começou a comparar. Não, é porque ele estava no meu colo para pegar o peito e não pegava. E aí eu comecei a achar que eu estava em depressão pós-parto. Porque o problema é sempre Sempre a mãe. Sempre a mãe. E ele não olhava no olhinho da gente. Isso recém-nascido. Isso, mesmo que assim, que não tem aquela conexão, e eu que já tenho uma filha, eu sei. A gente não espera, né? Mas estava diferente. Eu sabia que era diferente. E aí ele foi crescendo, ele não ficava no colo de jeito nenhum. Você pegava no colo, ele chorava. Você punha no berço, ele parava de chorar. Então, tinha muitas coisas que era muito gritante. Mas como eu coloquei na minha cabeça que era depressão pós-parto, eu fui procurar uma ajuda psicológica para mim. Eu morava em Ribeirão Corrente, que é aqui pertinho. Amo aquela cidade. E aí ele foi para fono, porque ele já tinha 1 aninho e não falava uma palavra. E Ribeirão Corrente é pequenininho. Sim. E as profissionais falavam entre si. Com o que eu trazia para a psicóloga e a fono percebia, as duas levantou uma suspeita. Falaram com o pediatra. Isso aqui em Franca seria... É difícil, né, Sim. esse intermédio. E aí as duas levantou a questão pro pediatra e o pediatra perguntou se eu me incomodaria de fazer uma consulta com uma neuropediatra aqui em Franca. Então, quando veio para Franca, já veio com o relatório assim, todo pronto. Então, o diagnóstico dele de autismo veio na primeira consulta. Por quê? Porque eu já tinha 3 profissionais avaliando ele antes, sem ter que correr atrás, porque o diagnóstico de autismo está muito difícil. Demora, né? Demora porque os profissionais precisam de tempo para avaliar. E aí ela já estava avaliando ele há meses. Só que sem esse propósito. Eu não fui lá e falei, olha, eu acho que ele é autista. Mas o que eu ia contando para minha psicóloga, dentro ali da privacidade, ela ia compartilhando com a fono para as duas levantar essa questão. E aí, o primeiro ano, quando a gente recebe o diagnóstico, é luto. Isso foi há 10 anos atrás. Hoje ele está com 11. 9,5, mais ou menos, anos atrás. Se você jogava autismo na internet, só apareciam os casos graves. Você não tinha um profissional falando, você não tinha pessoas autistas explicando, falando, né? Você não tinha nada disso. Você tinha dados científicos, você tinha histórias dos anos 60, 50, e você tinha pessoas falando, mostrando o caso dos autistas graves. Então, eu fiquei 1 ano muito ruim. Mesmo eu com acompanhamento psicológico, o primeiro ano de luto. Depois que você vai renascendo. É muito bom, né, você tocar nesse assunto, né, sobre o diagnóstico de autismo. Eu tive também uma amiga que tem um filho com esse diagnóstico também. E não é se falado como que a mãe se sente, né? Igual ela relata que é difícil ir ao shopping porque as pessoas ficam olhando. Tem esse preconceito ainda. Ainda tem. E como que você lida nessa situação? Como que é o seu sentimento de mãe, do seu cuidado? Hoje, que eu tive essa transição do antes,
quando eu levava meu filho no shopping, se ele desse... Porque eu tinha que parar o carro mais perto da saída possível. Porque na hora que eu falasse assim, vamos embora, ou se ele escutasse um som que incomodasse ele, ele desse uma crise, eu tinha que pegar ele no colo e sair correndo. E as pessoas olhando. E o meu carro nunca estava perto. Porque ainda não se podia parar perto em vaga de deficiente. Não tinha vaga especial para autista. Agora, temos um pouco mais de facilidade. Mas, se eu ainda levar ele no shopping e ele tiver alguma questão, uma crise, e ele quiser ir embora, eu vou pegar na mãozinha dele e vou embora. Eu não forço ele a ficar. A gente tá vamos num restaurante, no aniversário de alguém. Mãe, quero ir embora. Nem partiu o bolo ainda. Eu levanto e vou embora. Então, eu dou muito autonomia para ele falar assim, não tô bem. Hoje ele fala, hoje ele é verbal. Só após os 5 anos que ele foi falar. Então, hoje ele fala, vamos embora. Ele nem precisa me falar que não tá legal, ele só fala, vamos embora. Eu levanto naquela hora e vou embora. E as pessoas falavam alguma coisa pra você assim, ele é diferente, você tem que ver isso ou não? Não. Isso foi da sua percepção? Foi daquele primeiro aninho de vida dele que eu achei que o problema estava comigo. E depois eu descobri que não era problema nenhum. Tem essas questões... as pessoas me falavam ao contrário. Ele não tem nada. Tô ficando doida. Você tá procurando o menino super bonzinho. O menino tá lá no berço faz horas, sem dar um pio. O menino tá sozinho no quarto, bebezinho. Normalmente, quando ele percebe que ele tá sozinho no quarto, ele chora. O meu não chorava. O meu não chorava pra nada. Se ele chorasse, eu corria pro hospital. Porque daí... E aí, você chega no hospital... as pessoas até hoje falam que ele é muito bonzinho, para você tá fácil. Se eu chegar no hospital, ele não tem a noção de onde que tá doendo. A parte mais prejudicada dele, mais comprometida, é o sensorial. Então, vamos supor, ele machucou o pé. Ele sabe que tem alguma coisa incomodando, mas ele não sabe aonde. Então, quantas vezes eu cheguei no hospital e eu falei pro médico, eu não sei. E o médico falou assim, mas como assim? Você trouxe ele aqui por quê? Eu falei, porque ele tá chorando. Mas criança chora. Então, dependia muito se eu pegasse um médico bom ali, que estava disposto, e outros não. Teve um dia que era cólica de gases. E ele já estava grandinho, chorava. O médico teve que ter todo um tato. E eu desesperada, porque o menino não chora. Então, ainda hoje... As pessoas me falam, nossa, mas ele é tão bonzinho, ele quase não dá crise. Não dá mesmo, porque eu permito que ele fique no mundo lá em casa, que é todo adaptado para ele. Então, ele não vai me dar crise. Só que tem esses detalhes. Precisei comprar um chinelo, ele não usa chinelo. Tive que ir atrás da sapatilha, demorei 3 horas andando no centro e não achei uma sapatilha para ele. Então, uma outra mãe ia lá no centro comprar um chinelo para a criança. Então, para mim, não é que é fácil, não é que é difícil. Só que não é simplesinho, as pessoas pensam. Então, no seu caso, pelo seu filho ser bonzinho, as pessoas te julgam achando que você é que tá com problema. Não, eu que fico falando, ele é autista. Autista é difícil. Não, gente, não é que... Para mim, toda criança é difícil. Sim, tem as etapas, né? Tem. E para mim, a melhor fase é sempre a próxima. Eu não tenho aquela... que saudade de bebezinho. Não. É sempre a próxima. Ele tá com 11 anos entrando na adolescência. Então, é a próxima. essa tá difícil, como a criança foi difícil. A próxima vai ser melhor, porque ela não chegou ainda. Na hora que ela chegar, vai ser difícil também. Então, para mim, é sempre difícil. Mas é um difícil que a gente vai dando um jeitinho, eu vou adaptando. Eu faço muitas adaptações. Muito. O que eu puder adaptar para ele se sentir bem, eu adapto. O que, na verdade, eu não recomendo... Isso eu falo assim, isso funcionou para mim e nem funcionou. Porque hoje ele está sem terapia. Eu mandava ele para terapia, levava ele. A terapeuta batia de frente, né? Que você tem que fazer todo o processo.
Sou muito grata a essa profissão de terapeuta, porque elas são incríveis. Mas quando ele saía de lá todo nervoso, ele ia para minha casa para se acalmar. Então, a minha casa é um lugar de calma para ele. É o aconchego dele, É o aconchego dele, é o porto seguro dele. E aí, as terapeutas, psicólogas, ficavam muito bravas, porque elas falavam assim, ó, chegar na tua casa, se ele falasse, igual ele falou depois dos 5 anos. Ela falava assim, não, você não vai dar água para ele enquanto ele não falar água. Se ele apontar o dedinho, não dá. E eu falei, apontou o dedinho, eu vou dar sim. Eu não vou deixar meu filho passar Imagina, não né? vou. Só que aí, o que aconteceu? Ele, ao invés de apontar o dedo, ia na geladeira e pegava. Ele já criou ele entendeu que ela falava uma coisa que eu não ia fazer. E ele mesmo fazia. Então, ele é independente desde muito cedo. O que me causou problemas também, porque comer qualquer coisa a qualquer hora também não é legal. Sim, Porque ele, no jeito dele de independente, ele ia lá e pegava uma bolacha e sentava e comia. Ele ama miolo do pão. Então, você compra 10 pão para a família toda. E na hora que você vai comer, tá todos sem miolo. Já sabe que passou por ali. Sim. E às vezes o saco tá até fechadinho. Ele abre É porque tira. eles são muito perfeccionistas, né? Muito detalhista. Sim. Vou deixar do jeito que a minha mãe comprou. Do jeito. A gente foi comprar a sapatilha, o que não achei no centro. Ele tirava uma sandália, tirava a outra. Eu falava, Yuri, pode tirar uma só, filho. Não, eram as duas. Aí ele punha as duas, aí a moça trazia uma outra coisa para experimentar, ele tirava as duas, ele experimentava. É muito metódico. Então, a gente tem que dispor de tempo. É de tempo e de entendimento ali, né? Porque, por exemplo, igual você comentou comigo, você descobriu que você tem o transtorno bipolar. Sim, durante esse primeiro ano dele, que eu falei que é o primeiro ano de luto, eu tive uma crise muito feia. E aí, uma crise de... Ai, eu ia te perguntar de isso. Fúria, de raiva, de... E aí, eu tive que começar a passar com um psiquiatra. Porque eu tinha uma criança que era diferente. Não tinha um diagnóstico ainda, mas eu sabia que ele era diferente. Eu tinha uma filha de 5 anos. Que também precisava de atenção. Que precisava ali de mim. Uma casa, eu não estava trabalhando. Então, você tem todo tipo assim, eu não posso cair agora. Meu mundo não pode desabar. E o mundo desabou. Então, precisei começar a passar por psiquiatra. E que também foi em Ribeirão Corrente. E a doutora foi muito sagaz. Porque eu cheguei lá, só os cacos. E ela foi me perguntar da minha infância. Ela não foi perguntar daqueles cacos. Sim. Ela foi perguntar lá atrás. E aí ela veio infância, adolescência. E aí tudo que eu ia contando para ela, aí ela falou, olha, eu tenho uma suspeita, mas eu preciso falar com o seu esposo e com a sua mãe. Então, aí na hora que... Aí, porque a gente conta a versão da gente. Sim, que as outras pessoas veem... Porque quando eu falava assim, nossa, minha família inteira me dá bronca. E aí minha mãe chegou e falou assim, não, a gente só falava pra ela fazer de um jeito diferente. Aí ela evoluir. E aí a médica foi entendendo, ela falou assim, é a intensidade dela, é o jeito que ela vê a vida. E aí ela fechou o diagnóstico de transtorno bipolar. Quando ela me explicou o que era o transtorno bipolar... Eu entendi minha vida inteira. Eu entendi que quando eu ficava deitada por horas e não queria levantar para limpar a casa, eu não estava preguiçosa. Eu estava numa crise depressiva. Ou aquele dia que eu levantava que eu queria limpar a casa inteira, eu estava numa crise eufórica. Então, ela me ajudou a entender a minha vida. E aí, depois daquilo, é trabalhar para o que eu faço com isso agora. Agora eu sei. Eu posso falar assim, então agora eu também não quero fazer mais nada e falar que eu tô numa crise depressiva. Não é assim que funciona. Agora eu posso sair gastando todo o meu dinheiro que eu tô numa crise eufórica. Não é assim que funciona. Mas, amiga, deixa eu te falar, Dani. É porque você lida com a realidade, né? Se fosse uma pessoa que levaria pro vitimismo, agiria dessa maneira que você tá falando. Sim. E isso acaba prejudicando. Porque, às vezes, quando eu falo assim, olha, eu sou diagnosticado com transtorno bipolar e
se eu for em tal lugar, vai me dar um gatilho. E hoje eu tenho autonomia para falar assim, não vou. Aham. Então, hoje eu consigo falar isso. Aí as pessoas falam assim, mas todo mundo é meio bipolar. Gente, bipolar não vai... Ai, tô aqui felizinha, de repente fechei a cara, fiquei triste. Não é isso que é o bipolar. Bipolar fica 2 meses, 3 meses numa crise depressiva. E não é uma crise... É um peso, parece que o mundo tá em cima de você. Você não consegue levantar da cama. Acredito que uma crise depressiva da depressão também seja assim. Mas o bipolar consegue sair disso para no outro dia ir para uma festa. Normal. Ele consegue virar rapidinho. Super rápido. Não consciente, não por querer. Aham. Mas o transtorno faz isso. E aí você, tendo esse transtorno, tendo que lidar com crianças, tendo que lidar com a família, tendo que lidar com críticas, tendo que lidar com tudo, a gente dá uma pirada. Surta. Dá uma surtada. Então, hoje eu falo, tô surtada, preciso da minha rede de apoio. Chego no meu esposo, chego na minha mãe e falo, olha, tô surtada, tô num surto. Então, aguenta com os compromissos do Yuri aí uma semana pra mim, leva no médico pra mim. Você aprendeu a pedir ajuda nesse momento Eu precisei, também. durante a pandemia. Porque a pandemia pra mim foi um marco. Pra mim agora é antes pandemia, pós-pandemia. A minha vida se dividiu na pandemia. Então, na pandemia, eu tive que... A minha mãe não entende o meu transtorno. Só que ela aprendeu a aceitar. Quando eu explico para ela assim, mãe, eu tô surtada agora, qualquer coisa que você vier me falar, eu não vou conseguir raciocinar, eu não consigo entender. Só me dá um tempo. Ela simplesmente dá um tempo. Ela entende ali. Hoje ela entende. O seu momento. Antes de eu conseguir explicar o que era, não, ela insistia em continuar falando. Porque para ela não fazia sentido. Então, hoje eu consigo lidar um pouco mais com isso. Eu tenho mais autonomia para falar que sim, para falar que não. Então, a gente conseguiu organizar a vida assim. Gente, esse papo aqui ainda vai longe. Aguardem. E chegou aqui pra gente os salgadinhos da Cantina DK. Gente, vocês precisam experimentar e ser fãs igual eu sou desses salgados deliciosos e sensacionais. Recebemos também o hambúrguer do Casa Burger, o melhor lanche artesanal de Franca. Dá uma olhada nisso. Vou passar vontade em vocês, hein? Passem não, liguem lá e peçam o seu. E chegou aqui pra gente os salgadinhos da Cantina DK. Gente, vocês precisam experimentar e ser fãs igual eu sou desses salgados deliciosos e sensacionais. Recebemos também o hambúrguer do Casa Burger, o melhor lanche artesanal de Franca. Dá uma olhada nisso. Vou passar vontade em vocês, hein? Passem não, liguem lá e peçam o seu. Quer viver em um lugar onde natureza e lazer estão à sua porta? Bem-vindo ao Ecopark Residência. Aqui, cada dia é um convite para aproveitar a vida ao máximo. São mais de 7 mil metros de lazer. Quadras, piscina, área infantil, academia, tudo isso pensado para você. E tem mais, adquirindo o teu lote no Ecopark Residência, você ganha acesso vitalício ao Positano Clube Náutico. Imagine os finais de semana com tudo isso para sua família à disposição. Quer fazer parte desse estilo de vida? A Dueto é uma indústria especializada em cosméticos de alto padrão de qualidade direcionada ao profissional cabeleireiro e está presente no mercado há mais de 20 anos atendendo todo o Brasil. Desenvolvemos produtos de acordo com a exigência do profissional cabeleireiro para o perfeito e completo resultado de seu trabalho. Trabalhamos também com linha Home Care para que o tratamento realizado no salão tenha continuidade em casa. Dueto A, saúde dos seus cabelos.
was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up like my. E atenção que tem pré-treino em promoção aqui na Boa Forma. Isso mesmo, pessoal. O pré-treino Insane de 169 por 139, tá? E o melhor de tudo, você que está aí meio indisposto para treinar, quer potencializar os seus resultados, ó, aqui você vai encontrar esse pré-treino que é bom para quê? Isso, pessoal, ele te dá mais força, mais resistência, tá? Então você vai ter mais gás para treinar na hora do treino, tá bom? Então aproveita esse preço na promoção, vale a pena repetir, Hugo. Pessoal, então de 169 por 139 e tem vários sabores, tá? Vários sabores de pré-treino na promoção aqui na Boa Forma. Ah, o endereço: Rua do Comércio 2461, esquina com a Líbero Badaró. Então aquele treino potencializado você consegue aqui na Boa Forma, ó, corre pra cá. Bem. E chegou aqui pra gente os salgadinhos da Cantina DK. Gente, vocês precisam experimentar e ser fãs igual eu sou desses salgados deliciosos e sensacionais. Recebemos também o hambúrguer do Casa Burger, o melhor lanche artesanal de Franca. Dá uma olhada nisso. Vou passar vontade em vocês, hein? Passem não, liguem lá e peçam o seu.
Olá, me chamo Rafael, sou nutricionista, atuo na área há mais de 15 anos, sou pós-graduado pela Uniguaçu em Bodybuilding Coach, atuo aí na preparação de atletas aí de várias modalidades, principalmente o fisiculturismo, né, o bodybuilder. Se você está aí à procura de um profissional capacitado, né, que entenda de alta performance, vou deixar o meu contato aí, o arroba aí, o nutricionista _ Rafael, ok? Meu nome é Daniela Cunha, sou especialista em depilação íntima masculina, trabalho com o público feminino, masculino e trans. Vem conhecer um pouquinho do meu trabalho. Ashley, look at me. Estamos de volta aqui com o bate-papo com a Daniela Cunha. Estamos falando do seu diagnóstico de transtorno bipolar, né? E também de como que você lida em relação à sua família, em relação ao seu círculo social. E aí, quando você teve esse diagnóstico e você está aprendendo a lidar, porque é um aprendizado constante, né? E aí, como que você conseguiu manipular tudo isso em relação aos filhos, ao trabalho? Eu precisei achar um trabalho que me permitisse flexibilidade de horário. Então, eu não podia trabalhar CLT. Qualquer empresa que eu falasse assim, olha, hoje eu não tô legal, hoje eu tô em surto. Aguardem aí. Vocês esperem uns 3 dias que eu volto. Não, entendendo, óbvio, a parte da empresa não é bem assim. Então, eu sabia que eu tinha que fazer algo por conta. E aí, eu comecei a fazer cursos, mini cursos. A minha mãe também trabalha na área da beleza. Então, eu fui... minha mãe costura cabelo para as pessoas colocarem de aplique. E aí, eu fui fazer o curso de aprender a colocar o aplique, porque aí ela já costurava, já colocava. E não me adaptei por conta da coluna. Fui tentar manicure, não me adaptei por conta da coluna. Então, assim, eu fui buscando. Quando eu conheci o curso de depilação, eu falei, é isso. É isso, porque eu posso... Se apaixonou. Eu posso ser eu. Bruta. Bruta, rústica e sistemática, é assim ou não? Porque assim, na depilação você não pode ser delicada. Não tem como ser delicada. Você não pode ter dó, né? Se eu for muito delicada, eu vou machucar a pessoa. Então eu posso ser eu. A gente dá umas risadas, fala umas coisas aleatórias e rapidinho acaba. Então é um tempo curto para eu ficar em pé, para eu fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho uma dinâmica com várias pessoas por dia, o que não me deixa, caso eu esteja numa crise depressiva,
Não me impede de ficar de meia hora atender. ali de atender. E aí, é gostoso. É uma coisa que eu sinto prazer de fazer. Estar com alguém, né? Sim, porque aí você tem tanto a parte prática do serviço em si, da depilação, de passar a cera e puxar, quanto dessa socialização. Da conversa ali, Sim. de trocar experiências. Porque né? fora essa socialização, eu não saio muito. Mas eu tô sempre com aquele gostinho, tipo assim, nossa, hoje rendeu, hoje eu saí, hoje eu conversei. Mas, na verdade, eu só fui trabalhar. Então, pra porque mim, é lidar gostoso. com pessoas é assim, né? Sim, mas, por exemplo, se eu trabalho no supermercado, eu tenho certeza que eu não vou dar conta. Então, você ter um transtorno te dá a liberdade de reconhecer. Isso eu dou conta, isso eu não dou. Não estou me limitando. Se eu quiser e eu me dispor a passar por aquilo, a fazer terapia, eu vou trabalhar no supermercado. Sim. Mas eu não estou disposta. Então, eu me dispus a procurar algo que eu me sentisse bem fazendo. E eu me encontrei na depilação. Que bom, né? Eu já não serviria para depilação. Não. Porque assim, eu trabalho com estética, né? Faço massagem e tudo. É dolorido, porque, né, a gordurinha localizada vai doer. Dói. Não adianta. Mas de puxar o pelo, eu já não consegui me adaptar. Eu conheço muitas pessoas da área da massagem que também era manicure, depiladora, porque eu falo que é um processo, né? Você vai manicure, depiladora, e aí vai para massagem. Quando chega na massagem, não volta para depilação. Eu não consigo ir para massagem. Já não é o seu gosto. Já não é o meu gosto. É demorado. É a massagem demorada. A massagem é demorada. É uma troca de energia. Não é uma troca de conversa. A pessoa está quietinha, aproveitando, e eu estou fazendo toda a movimentação, todo o trabalho, e aquilo me suga. Entendi. Então, eu na Então área... tem que ser mais dinâmico para você. Tem. Eu falo assim, o serviço é sempre igual, porque a anatomia é a mesma, mas é sempre diferente, que são pessoas diferentes. Sim. Então, para um transtorno bipolar... Encaixou certinho. E aí, que bom que você conseguiu reconciliar, né, também, né? A sua família, que você tem os seus filhos, né? Que tem que ter um cuidado... Sim. Né? Uma rede de apoio, igual você disse. Graças a Deus, você tem essa rede de apoio. Sim. No começo, a minha mãe não morava próximo, né? Então, eu atendia, tipo, um cliente por dia. Depois, agora, minha mãe mora no fundo da minha casa e meu filho tá maior. Então, agora, se eu falo pra ele assim, olha, vai lá pra casa da vovó, a mora no fundo, só que daqui meia hora eu volto. É mais fácil, né? Assim, E eu trabalho ao lado da minha casa também, né? Então, é outra adaptação que a gente teve que fazer. Então, eu abro o meu portão e abro o portão. Pra você ficar um pouco mais tranquila, né? Sim. E ele tem um celular dele que ele consegue me ligar. Então, no celular dele, ele não tem acesso à rede social. Mas ele tem o WhatsApp com os nossos números. Então, ele liga e ele consegue fazer. Fala o que precisa, o que tá querendo ali. E aí, vamos entrar, assim, no seu trabalho mesmo, né? Igual eu falei antes, foi, assim, surpreendente conhecer alguém que faz a depilação masculina e a depilação trans, né? Você trabalha com todos os públicos. Qual que é a diferença do público feminino para o público masculino? O que você consegue aí? Perguntinha. Eu gosto do público masculino. É um público fácil de lidar. Pelo meu jeito de falar, de conversar qualquer assunto, o público masculino é mais fácil de lidar. É porque, assim, o homem, ele é mais direto, né? Sim. É a razão ali, então, não tem... o homem me manda mensagem e fala, quero marcar horário para tal dia e tal hora. Tem. Aí, às vezes, naquele horário já tem outro, eu falo, olha, esse não tem, tenho esse e esse. Ok. E essa é a conversa do homem. E já tá marcado e pronto, acabou. A mulher manda assim, quero marcar um horário. Aí eu pergunto, pra que dia? A pessoa, tal dia, eu de manhã ou de tarde. Então, assim,
vai chegar os dois nas vias de fato. Só que um vai direto e o outro vai pros caminhos mais... Nós, mulheres, precisamos dessa atenção, né? Desse... ela está falando comigo, então ela está me dando atenção, tá? Gosta de contar, Eu, né? no dia que eu tô muito bem, pra mim, super tranquilo. As questões é quando é uns dias que eu não tô tão legal, é mais dificultoso de eu responder. Mas eu sempre respondo, eu sempre faço as marcações normal. E o homem, a gente vai conversando e, às vezes, a pessoa comenta alguma coisa e eu faço um comentário em cima e fica por ali. Às vezes a mulher comenta alguma coisa e eu faço um comentário em cima porque eu sou eu em qualquer situação. E aí, às vezes, a mulher fica mais magoada, fica mais ressentida, afeta ou não concorda. Porque o homem, se não concordar com a gente, ele vai falar. Fala na hora. Não concordei com isso não, mas ok. Uhum. A mulher, além de não falar, não fica ok. Fica ressentindo aquilo. Fica. Então, a possibilidade dessa mulher não voltar é maior. Uhum. E o homem volta. Mesmo se ficou alguma pendência na nossa conversa ali, na próxima ele fala. Você lembra aquele dia que você me falou tal coisa? Pensei nisso. Pensei, não concordo mesmo, não. Então, assim, são públicos diferentes mesmo. E em relação às mulheres ciumentas, como que você lida? Porque existe, né? Como tem homens ciumentos, tem também as mulheres ciumentas. Esse é o meu obstáculo. Porque o meu público, faz 10 anos que eu estou na área já, é um público ali de 25 anos, menos de 30 até os 45. Héteros, casados, umas profissões mais brutas, caminhoneiro, mecânico, donos de bar. Então, é um público que fala assim, nossa, não é esse seu público, mas é esse o meu público. Eu tenho aí 10 anos trabalhando com esse público. Eles não contam para os amigos, por exemplo, que depila. Sim, é assim. Vamos no jogo de futebol. Galera, depilei. Não, isso é uma coisa que mulher faz. Aí, e o que alguns me falam, nem minha esposa sabe. Falo, mas como a sua esposa não sabe? Tem de duas uma. Ou essa mulher, eles não estão tendo um casamento legal, o casamento não tá sendo compartilhado ali. Ou essa mulher nunca depilou na cera, porque tem diferença. Se ela depila na cera, ela sabe que ele está depilando na cera. Então, tem essas duas questões. E aí eu falo assim, mas por que você não conta? A minha mulher não vai deixar. A minha mulher é muito ciumenta. E primeira coisa que eu falo, traz ela. Ela fica sentada aqui, a gente vai conversando e depois que me conhecer, a vida vai. É porque vai entender realmente que é ser profissional, né? Sim, e aí vai entender que tem uma profissional que faz esse tipo de serviço e que o marido dela tá atrás somente desse tipo de serviço. Então, quando entender isso, e isso que eu quero que entenda, assim, tem homens que querem outro tipo de serviço. E eu sou bem clara, para qualquer homem que me pergunte, não faço outro tipo de serviço. Trabalho com depilação. O meu trabalho é passar a cera e puxar o pelo. Só. Já entendeu o recado. Então, tem homens que querem isso. Aqueles homens que querem outra coisa e me perguntam e eu não faço, não vai. Não, você já deu a resposta para ele ali, né? Não vai. Não adianta ficar, mas eu pago. Mas isso. Não tem mais. Não é não. E as mulheres têm que entender isso também. Seu marido quer depilação. Ele quer não ficar com irritação. Sim. É melhor... Gilete já tá incomodando, às vezes, muitos anos fazendo aquilo. A Gilete vai fazer coçar. O cheiro também ameniza quando você tira o pelo. Então, é uma questão de higiene. Fica fácil, igual eu tenho caminhoneiros que dirigem 12 horas. Vão lá para o Maranhão. Aí para num posto de gasolina para tomar banho. Então, isso sem o pelo facilita a vida deles. Então, assim, do mesmo jeito que eu gosto de adaptar tudo para minha vida, para facilitar a minha vida, eu quero que as pessoas também façam isso.
Faça o que for mais fácil. Você usa Gillette, não te irrita, não te incomoda, eu não vou te convencer, não vou te converter para a seita da cera. Mas te irritou, te incomodou, tá escurecendo a área, vem pra cera. A dor não é nada insuportável. Nunca falo que não dói. Sim. Porque você tá tirando um pelo de dentro da pele. Cada um tem um teor de sensibilidade, Sim, né? vai por pessoa. É. E não tem aquela, homem sente mais do que mulher sente mais do que o homem. Não é pelo sexo da pessoa, é pela pessoa. Então, às vezes, uma mulher é muito mais sensível do que o homem e sente muito mais dor. Se a mulher está no período para menstruar, sente mais dor. A mulher é muito mais complicada porque ela tem períodos. O homem, se ele sente dor, ele vai sentir dor. A mulher, toda hora é um período. Cada hora é uma questão diferente. E aí, eu ainda brinco com eles, tipo assim, traz a sua esposa para depilar, porque eu ainda ganho mais uma cliente. Sim. Eu fico com você, que já é meu cliente. O casamento de vocês fica ok, porque... Eu ajudo você e ajudo ela. E aí, você traz ela fica também lisinha, com a pele macia, legal, e eu ganho mais uma cliente e fica todo mundo em paz. Igual eu falei pra você, né? A área que mais dói em mim é a canela. Meu Deus. Parece que pegou uma faca e... Eu também, a área que mais dói em mim, não sou eu que me depilo, eu vou em outro profissional, é a canela. Parece que você tá passando Gillette. Nossa, assim, eu nem sei explicar. É desesperador. É a parte que eu sinto mais. Eu ainda brinco com as minhas clientes, principalmente as mulheres, eu falo assim, olha, você pode gritar, você pode xingar, você só não pode me bater. Por favor. O resto... Agressão física, não. Verbal, mas se você quiser xingar, você pode xingar. Porque se é um jeito que vai te aliviar. Porque tem uma área sempre que dá uma doidinha a mais. Não tem jeito. Mas é uma coisa que eu puxei. Eu costumo pôr a mão em cima para dar uma amenizada. 2 segundos e a dor passou. Aí vai doer de novo, porque eu vou puxar de novo. Sim. Mas isso é muito rápido, né? Quando a mulher vai, eu peço para ela, por exemplo, só separa 40 minutos da sua agenda. Só que normalmente eu não gasto 40 minutos. Conforme eu vou conhecendo o corpo, eu faço uma virilha em 15 minutos. É rápido, né? É muito rápido. A do homem em 20 minutos, quando eu já conheço. A do homem eu peço para ele separar 1 hora, por exemplo. Mas conforme eu for conhecendo, é 20 minutos de virilha. A parte mais demorada é a perna masculina, que é 1 hora eu gasto. Porque... É uma área muito grande e por isso a dor já não é tão simples, porque, tipo assim, não é um quadradinho de quadradinho, é uma faixa. Mas normalmente quem faz perna masculina é atleta. Atleta já tá meio que acostumado com dor, Não, e tem um propósito maior, Sim, né? já sabe que o motivo. Porque eu foco... principalmente em mulheres, elas falam, ai, nossa, acho que eu vou desistir, dói. Eu falo assim, não, você tem que focar no depois. Você tem que focar no benefício. No resultado. Homem, quando ele já depilou a primeira vez e entendeu, você não tem que ficar repensando nisso. A mulher, várias voltam pro Gillette, aí, nossa, na hora que acaba de depilar, que coça, ela, nossa, o que eu fiz? Aí vai lá, aí você leva 2, 3 meses para consertar o que aconteceu, para voltar a ficar lisinho de novo. É isso. Homem, eu não tenho essa questão, homem não volta pro Gillette. Em relação também ao público trans, né, que você também atende, qual foi o seu pensar em atender esse público? Foi bem natural, tipo, alguém me ligou e perguntou. Eu não pensei assim, nossa, eu atendo esse público? Não, é um público que estava aí, como não é meu mundo, como não é minha vivência, a gente não fiz nada pensando nesse propósito. Mas me apareceu a primeira cliente, e como eu atendo tanto o público feminino quanto masculino, anatomicamente, para mim, é normal. É normal. É viável ali de qualquer maneira. O meu trabalho é o mesmo. E aí, me apareceu uma cliente super legal, super gente boa, que me explicou algumas coisas do mundo dela. Coisas, por exemplo, não pergunte o nome de antes da transição.
Ok, talvez eu nem faria isso, mas eu achei uma dica Ótima, né? ótima. Pra você não cometer isso. Mas ainda assim pode acontecer de eu cometer algum erro e até hoje eu tenho recebido trans super gente boa que me entende, porque eu falo mais que como da cobra. Então, às vezes a gente acaba falando alguma coisa e aí me corrigem, me explicam enquanto eu vou trabalhando ali. E aí eu mando as 2 tabelas de preço, porque são preços diferentes, que são tamanhos de partes diferentes, e eu explico para ela, falei, olha, você vai olhar anatomicamente. Qual que é a sua anatomia? É essa, então o valor é esse. Sua anatomia é essa, então o seu valor é esse. Simples assim, depois disso é vida que segue, só para definir o valor. O resto é resto. Sim. A gente conversa, a gente brinca, me contam como que é, às vezes, experiências. É um público super divertido. E como que você lida em relação ao seu marido nessa área do seu trabalho? Então, quando eu fui fazer o curso, eu estava saindo daquele luto do autismo e eu comecei a fazer um monte de curso e eu entrei na depilação. A aula era, tipo assim, uma aula de depilação masculina no curso. E não era obrigatório. E eu cheguei para ele e falei assim, eu quero muito fazer. Eu quero muito, porque eu preciso saber como é que é, eu preciso sentir. E aí a gente faz um corpo inteiro na aula, porque já que vai ser uma aula só, você tem que fazer todas as áreas. E aí na hora que eu fiz, eu falei, é isso. O homem não deu um pio. Eu ainda peguei um modelo que já estava acostumado a ser modelo. Ah, sim. Então, ele ainda falou assim... Não te causou trauma ali, né? Não, e ele ainda falava assim, ó, você puxou errado. Ele tava me ensinando. Então, assim, foi super construtiva a aula. De 8 alunas que tinha na minha turma, só 2 fizeram. Só eu e outra moça. Então, dali já percebia que não ia ter profissionais suficientes para o público. Para esse tipo de público. Mas eu sempre atendi o público feminino e meu público masculino foi crescendo. Só que meu esposo me conhece. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Quando a pessoa me pergunta no WhatsApp sobre algo além, olha, você faz algo além da depilação? Eu falo não, e eu não bloqueio a pessoa. A pessoa entendeu a minha resposta. E isso, eu respondo esse não ao lado do meu esposo. Não tem aquele negócio, ai, meu celular aqui tá virado. Tá... Não, eu não tenho isso lá em casa. Então, como o meu esposo me conhece, e os meus clientes, conforme eles vão me conhecendo também, eles morrem de medo de eu gritar e pôr isso pra fora pelado. Já pensou? Não é? É facinho fazer isso. Nunca aconteceu nada dentro do meu espaço que me constrangesse. Mas no WhatsApp já. Sim. É que tem mais coragem de falar as coisas, né? E aí, no WhatsApp, às vezes eu até mostro pro meu esposo. Falo, amor, a pessoa tá falando isso e isso, né? E aí ele fala assim, não, amor. Meu marido, ele fala, bloqueia. Aí eu falo assim, não, mas eu não bloqueio. Eu vou explicar pra ele. Tem alguns que não ok. Tem outros que ficam insistindo. Mas agora o WhatsApp tem uma opção de arquivar. Achei o máximo aquela opção. Só joga pra lá. Só joga pra lá. Quando ele faz uma pergunta pertinente, eu respondo novamente. Mas se eu ver que a resposta é repetida, eu já nem respondo mais. Mas não tá bloqueado. Sim. E meu esposo é super seguro com isso. Meu esposo, eu falo assim, eu já fui casada outras vezes, eu não tinha conhecido um homem como ele. Em termos de segurança. Ele tem aquela questão, eu sou casado, ela é casada e na cabeça dele é isso. Depois do diagnóstico do meu filho, a gente foi levantar o diagnóstico dele. Ele é autista nível 1 de suporte. Só que ele é o autista, ele tem 40 anos. Aquele autista que antigamente não tinha essa coisa de, é autista, é isso e aquilo. Você vai estudar sim, você vai fazer isso sim. Então, ele cresceu, né, no mundo sem adaptações. E ele teve que se virar. Aprender a viver. Aprender a viver. Então, ele tem... quando eu conheci ele, eu achei que ele era sistemático. Você não pode fazer brincadeirinha, você não pode pôr a mão para brincar. Mas, na verdade, isso é questão do autismo. Então, para ele é tudo muito literal. Você é casada?
Nosso relacionamento é monogâmico. Então, acabou. Eu não tenho o que perguntar mais. Já tá esclarecido. Já né? tá. Então, quando eu falei pra ele assim, olha, eu quero trabalhar com o público masculino, ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou depilar. Ele falou, você vai depilar? Então, tá bom. Tipo, não tem Confia em você também. não, tipo, não tá. Se você tá me falando que você vai depilar, você vai depilar. Então, isso é dele. Então, ele não fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Hoje é folga dele, ele tá lá em casa com... Meu menino foi pra escola, primeiro dia de aula. Aí ele tá lá em casa, ele olha pra louça, fala assim, vou dar uma lavada na louça. Não tem. Que bom. Por isso que eu falo, eu consegui uma rede de apoio muito boa. E eu tenho um autista na minha rede de apoio. Então, quando eu vejo que o meu menino vai ter uma crise, eu viro pra ele e falo assim, você, quando criança, nessa situação, o que você gostaria que fizesse? Então, eu tenho um a mais. Sim. Porque eu consigo ter a visão de um autista dentro da minha casa. E que sabe realmente se expressar, né? Sabe o que viveu. Na verdade, eu tive que ensinar ele a se expressar. Porque quando a gente começou a namorar, eu gosto dessa questão de movimentação, principalmente se eu tiver numa crise eufórica. Então, eu gostava muito de quermesse. E aí, porque queria em todas as quermesses. E ele ia comigo. Só que ele ficava muito incomodado. Daquele tumulto. Pra ele não é legal. E aí, um dia ele me falou, assim, olha, não gosto de quermesse. Mas criou muita coragem, né? Pra você falar que não gosta do que a pessoa gosta. Aí eu falei, tudo bem, vamos maneirar. Então aí a gente começou a passar só ir no shopping, né? Só em coisas mais sossegadas. E aí, com isso, eu fui ensinando pra ele. Falei assim, então você pode falar. Olha, isso que você faz me irrita. Me incomoda. Me incomoda. Porque, assim, eu ensinei ele a falar de um jeito que eu não vou achar que é bronca. Sim. Porque tem a questão do autismo dele, mas também tem o transtorno bipolar. Então, eu falo que Deus olhou assim e falou assim, vamos brincar. Vamos pôr um bipolar com um autista pra ver o que acontece. Então, é muito legal. Vou falar assim, eu falo que se a gente tivesse num reality, ia ser uma brincadeira, porque é tudo muito oposto. O autista, ele precisa de uma rotina, ele funciona melhor na rotina. E ele consegue se manter na rotina. O bipolar também funciona muito bem na rotina, só que ele não consegue se manter na rotina. Então, eu não tenho rotina. Isso eu ainda não consegui, com terapia, ter uma rotina. Mas ele tem, meu menino tem. O quarto do meu menino é arrumadinho. Ele acorda, arruma a cama. Meu menino tem mais de 300 pelúcias, porque o hiperfoco dele é bicho de pelúcia. Tá tudo arrumado. Se sumir ele sabe. Então, ele tem essa questão. Eu sei onde tá as coisas na minha bagunça. No seu desorganizado, você acha ali. Eu sei, mas se eles precisarem achar alguma coisa na minha bagunça, não acha. Isso é meu. Então, assim, o nosso casamento funciona legal, funciona do nosso jeitinho. Que bom. É muito difícil, até no mundo que vivemos hoje, Dani, termos essa compreensão, esse companheirismo, né? Em relação ao relacionamento mesmo e também no profissional. Porque eu conheço muitas mulheres que são da área da saúde, né? Do bem-estar e tudo mais, que o parceiro não apoia, tem que atender o tanto que ele exige. Sim, tenho clientes que vendem lingerie que não podem vender cueca. Então, mais por uma questão assim, mas e se um homem for querer entrar aqui em casa para comprar cueca? O que conhecendo os homens não vai acontecer, mas na cabeça dele vai. Na verdade, a mulher compra para o homem, para o marido. Tá perdendo vendas. Mas eles têm esse pensamento. Não tenha nada masculino que atrai, nada que atraia o público masculino. Massagem. Sim. É uma questão... tem isso. Eu tenho dificuldade de indicar pessoas que fazem massagem por isso. Mas tem homens realmente que querem realmente aquilo, né? Eu falo assim, tem profissionais que fazem coisas além, ok.
é um serviço, Sim. só que eu não É presto esse decisão serviço. dela Sim, e pronto, acabou. eu não presto esse serviço. Ah, não adianta oferecer dinheiro, oferecer... Não. Vai atrás de quem faz. Você não vai numa manicure e pedir para ela olhar seu dente. Sim, cada profissional com... Você vai lá na dentista porque você sabe que ela vai olhar seu dente. Então, você quer alguma coisa diferente? Vai atrás de quem faz algo diferente. Não vem atrás de um profissional que não faz e faça ela fazer. Uhum. Então, tem realmente essa dificuldade de empreendedoras, mulher, que não pode atender o público masculino por conta do marido, por conta... Ou, eu tenho até depiladoras que faziam público masculino, começaram a namorar e pararam. Sim. É porque, assim, existem o preconceito, né? Como que a minha mulher vai tocar outro homem? Como a minha mulher vai fazer uma massagem em outro homem, né? E tem algumas questões que eu já ouvi. Um homem e uma mulher na sala e um deles está pelado. Se você descrever a situação desse jeito... Sim. Se você olhar nu e cru, né? Vai... Tem muito disso. Como que eu vou explicar para os meus amigos que a minha mulher está sozinha no quarto com outro homem? No quarto, assim, né? No espaço. Como que se a minha mãe me perguntar... Então, às vezes, além de ter o preconceito deles, tem um julgamento externo. Sim, família, Isso amigos. é o que eu tive que aprender. Eu tinha uma frase comigo. A pessoa não pode... se a pessoa não paga suas contas, ela não pode dar opinião na sua vida. Sim. Só que eu sempre precisei de muita ajuda. Então, eu tinha muitas pessoas que me ajudavam a pagar as contas. O que eu fazia, então? De acordo com a minha crença, aceitava a opinião deles. Só que no meu trabalho, eu nunca aceitei. Porque era ali que eu ia tirar o sustento para parar de pedir ajuda. Então, nesse ponto do meu trabalho, eu já escutei, tipo, por que você não para com isso? Vai ser professora. Eu comecei a fazer pedagogia para ver se eu ajudava o meu filho pedagogicamente. Não, vai ser professora. Gente, mas não é isso que eu quero, não é isso que vai me dar prazer. Não. Imagina eu num dia depressivo e dar aula. Meu Deus. Imagina eu num dia eufórico, que eu tô com muita energia e dar aula. Então, assim, é igual trabalhar no mercado. Para mim, eu, Daniela, como pessoa, não vou me encaixar e não estou disposta a mudar para isso. Então, eu tenho esse limite. É bom entendermos esse limite, né? Ter o autoconhecimento. É uma Todo das mundo tinha que fazer melhores- terapia só para isso. Entenda falar sim ou não. Olha, esse eu quero ir. Esse eu não quero ir. Olha, mãe, não vou jantar na sua casa hoje. Não tô afim. Não tô afim. Faz alguns anos que eu não passo o Natal em família. Na verdade, eu comecei a fazer o Natal na minha casa. Minha filha tá grande. Às vezes está namorando. Então, eu tenho meu filho. Então, eu preferi fazer na minha casa. Nos 2 primeiros anos, foi muito difícil para eu explicar. No 3º ano, eu já não expliquei. Só convidou. Não, tipo assim, de eu não ir para casa deles. Eu falei assim, olha, eu tô fazendo aqui na minha casa, só eu, meu marido, meu irmão, meu pai e minha mãe. Só. Não chamei a família. E eu falei assim, olha, não vou. E tá tudo bem. Como é que eles pensam sobre isso? Não sei, não fui lá perguntar. Na verdade, antes de julgar as pessoas, a gente tem que entender a vida dela, né? E se você não tá disposta a tirar esse tempo pra você entender, vida que segue. Vida que segue. Porque as pessoas podem falar da minha vida, como pode falar da sua vida, mas na verdade não sabem. Estão achando, tendo um achismo, julgando, né? Sim, e às condenando. vezes fala assim, mas ela, igual, tem pessoas que só me viram quando eu era adolescente. Mas ela era preguiçosa mesmo. Olha a evolução que eu tive. A pessoa sabe disso? Não sabe. Então, assim, falar de uma coisa, de uma vivência lá do passado, não é falar de mim. Eu não tô lá mais. Eu evoluí, eu sou outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que eu casei. 10 anos de diferença, já faz 13 anos que eu sou casada. Não tem como você ser a mesma pessoa. Uma vez eu ouvi assim de um familiar, que eu sou a rapinha do tacho, né?
um dia me viraram para mim e falaram assim, olha, justo você virou alguma coisa? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, mas como assim virei? Hoje você tem uma profissão, você tem isso, aquilo, outro, né? Eu não imaginei que você ia virar alguma coisa. Se eu deixasse a minha raiva surgir no momento, na minha cabeça eu imaginei, socando. Não, tem pessoas que acham que eu ainda não tenho profissão. E faz 10 anos que eu não... Então, tem isso mesmo? Tem, né? É fácil as pessoas olharem e simplesmente achar ali, e falar e espalhar. Tem. E o mundo ia ser... eu falo assim, 2 mandamentos que a gente teria que seguir, gente. Coloca Deus acima de tudo. E não fazer ao próximo que você não quer que faça pra você. Exatamente. Você seguiu esses 2, acabou. Você pode ser de qualquer religião, isso que eu ia falar, qualquer religião. O seu Deus, o universo, coloca acima. Tem uma força maior. Sim. E aí você não faz pro outro o que você não quer que façam pra você. Pronto. Você quer que os outros fiquem te julgando? Você quer que os outros fiquem falando mal de você? Você quer... Não, eu às vezes, principalmente por conta do autismo. Tem pessoas que chegam e falam assim, nossa, ó, você tá fazendo errado. Sem saber o contexto. Sem saber a realidade que você vive. Sim, né? Porque o ano passado eu surtei no começo do ano. E eu cheguei na escola do meu filho, expliquei. Aí peguei uma escola muito boa, graças a Deus. Expliquei e falei, olha, esse ano não sou eu aqui, vai ser meu marido. Então vocês vão ligar para ele. E a escola respeitou. Então... mas tem que lutar pelos direitos, porque tudo na vida do autista é luta. Tem que lutar pelos direitos. Tem, eu sei, mas o ano passado não. Esse ano eu luto. Esse ano eu estou disposta. O ano passado não. E, pra mim, ok. Se alguém falar assim, nossa, o ano passado você podia ter feito isso, podia, mas era o que eu tinha no momento. Eu fiz o que pude pouco o ano passado. O ano passado eu realmente fiquei muito mal. Como na pandemia. Se alguém falar alguma coisa pra mim da pandemia, não tenho o que falar. Eu fiz o que eu consegui fazer. Agora, esse ano, já tô com uma energia diferente. Já tá com outra superação, né? Sim, e tem novos desafios. Meu menino foi pra escola estadual, primeiro ano de escola estadual, o que é diferente dos desafios da escola municipal. Eu não tive muitos problemas com a escola municipal, mas eu sei de mães que teve muitos problemas com a escola municipal. Mas a estadual eu sei que todas têm. Então, a gente já entra... sabendo que vai ter que já tem uma luta agora inicial, que é das PA, que o governo está querendo terceirizar o serviço. Então, já tem movimentação, já está tendo protesto na rua, já está tendo abaixo-assinado. Então, a gente já entra engajada, sabendo o que está acontecendo. Não deixando o pessoal de cima tirar um pouco das coisas que a gente tem. Sim. Dani, eu gostaria que você, pra gente encerrar, que você desse, assim, o seu carinho para as pessoas que querem entrar no ramo que você trabalha, em relação até trabalhar com o pessoal, né? Que seria um público masculino também, para essas mulheres novas, né? Que tem essa vontade que você tem. O que você traz, assim, do seu coração para elas? Eu tenho comigo que o seu coração tem que empolgar mais do que o do cliente. Então, coloca no seu coração o que você vai fazer, o que você quer fazer, o que você sente prazer de fazer. Decidiu isso, se o seu público... Você vai atrair o público daquilo que você decidiu. E o que vier além do que você não quer, você vai conseguir falar não sem ter consciência pesada. E é você se impor. Você tendo a certeza do que você quer fazer, você consegue se impor. Então, uma pessoa não vai chegar em você e pedir uma outra coisa que você não está demonstrando a tendência de que vai atender o pedido. Então, eu conheço pessoas que querem, depiladoras que trabalham com o público feminino, que até querem. Eu forneço o curso individual do masculino e nunca tive aluno. Do feminino eu já tive, do masculino não. Então, acho muito legal. Faz uma tentativa. Sim.
Mas antes de fazer a tentativa, porque se a pessoa já trabalha na área principalmente, ela já sabe que ela gosta. Ela só precisa ter a coragem, né? Coloca no teu coração o que você quer. Eu quero trabalhar com o público masculino. Você se dá bem com o público masculino? Eu consigo levar, conversar? Você consegue sentar numa mesa e conversar com vários homens? Ok. E aí você faz, porque não adianta ir com medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Como eles dizem. Mas o público masculino é muito bom. Mas você tem que ser mais corajosa que eles. Ser mais homem. Você tem que ser mais homem que eles. Então, porque todo mundo tem seu lado feminino e masculino, mas o lado masculino tem que dar uma dominada ali, pelo menos nessa área profissional. Para focar no público masculino, sim. Então, você diz assim, fala para as mulheres, você dá curso, você é especialista realmente em partes íntimas. Sim. Chama as mulheres para você agora. Eu tenho um curso que eu explico, que eu ensino na prática. Eu sou especialista em depilação íntima masculina, mas faço todas as partes. Ensino mulheres, principalmente as que já têm uma experiência na área de depilação, para estar vindo comigo para fazer essa especialização, para atender esse público que está aí, que está em falta de profissionais que atende esse público, e que é uma área muito boa, que é um público muito bom, e sabendo as técnicas, sabendo lidar certinho, é só sucesso. Que bom. Fala seu Instagram para o pessoal. É o @Daniela Depilação Franca. Muito obrigada por trazer o seu pessoal também, porque, na verdade, nós, mulheres, precisamos trazer o nosso íntimo, trazer a realidade, né? Muito obrigada por abrir o seu coração para todas nós. Eu que agradeço por me receber, foi uma conversa muito boa. Muito obrigada. Gente, dê o seu like aí, coloque nos comentários, também chame a Dani para, se precisar dela, para qualquer parte de serviço. Obrigada, um beijo.